Olá, Léo Saldanha. Eu fiz um conteúdo hoje para membros da comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor e eu vou abordar isso aqui agora porque teve uma repercussão até acima do que eu imaginava e eu acho importante pontuar algumas coisas. E é válido, né? Sempre a gente trazer uma outra visão e um ponto de vista interessante aí sobre esse assunto. Antes disso, só para ressaltar aqui é, algumas coisas importantes. Na mesma tela aqui que você está vendo, tem o radar de novas oportunidades, produtos e serviços na fotografia. Esse também é um conteúdo para membros que foi lançado hoje e que se soma à biblioteca de conteúdos de alto nível, estudos de mercado sobre os mais diferentes nichos. Nesse, praticamente todos os nichos estão sendo abordados ali, com oportunidades, tendências, coisas bacanas que estão acontecendo no mercado hoje, com pesquisa feita com deep research da IA, das duas das melhores IAs que hoje estão disponíveis, e trazendo ainda a minha curadoria. A gente está falando de um radar de oportunidades, produtos e serviços, com mais de 150 páginas, olhando para essas oportunidades no mercado tradicional da fotografia, ou seja, casamento, impressão, newborn e tudo mais, e também nas novas áreas que surgem com as novas tecnologias, que tem a ver com a polêmica, a discussão que foi gerada hoje com a minha publicação para membros, que eu já vou abordar. O outro recado é que no dia 11 agora, ou seja, falta poucos dias, 6 dias, em menos de 6 dias, vai ter a minha atividade presencial em São Paulo, em plena Avenida Paulista. Não sei se eu farei outras esse ano, quantas, né? A gente já está na metade do ano aí, e vai ser o primeiro workshop presencial com pouquíssimas vagas, temos vagas disponíveis ainda, e é oportunidade de imersão, com foco em negócios, inovação, nas tendências do que está acontecendo com a IA na fotografia, mas foco em negócio, foco em branding, em sair com um plano prático. O grupo é pequeno, a troca vai ser intensa, e a ideia é que cada um saia com uma visão completa para o seu negócio utilizando essa ferramenta. Então, dia 11 de agosto agora, também mais conhecido como próxima segunda-feira, começa pela manhã, vamos até o final do dia, vai passar que nem um piscar de olhos, com muito conteúdo, e você ainda entra para a comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor. Então, fica aí o convite para você participar, são pouquíssimas vagas mesmo, e quem sabe você tenha interesse em entrar ainda para a comunidade Fotografia e Clube do Empreendedor. Vamos lá, a matéria. A matéria é essa aqui, ó. É essa daqui, né, o serviço de IA presente lançado nos Estados Unidos, mas também presente na Europa, na Inglaterra. Então, eu fiz essa matéria aqui. Antes de falar, de trazer minha opinião, eu vou colocar aqui, eu vou colocar a opinião das pessoas, eu vou falar do serviço, vou mostrar a opinião das pessoas, e na sequência vou dar uma resposta, que é um ponto cego, que eu acho que é importante, tanto membros quanto não membros terem isso no radar, né? Tenho falado tanto de radar. Qual que é a notícia que causou? Serviço de inteligência artificial presente na Europa e nos Estados Unidos, em Londres e Nova York, oferece fotos, entre aspas, newborn para competir com fotógrafos e fotógrafas. Como é que funciona? Então, é um serviço com foco em comodidade, rapidez, preço baixo. Você segue o tutorial deles com o smartphone, manda as fotos para eles e eles vão te enviar de volta com a IA, eles vão encaixar o rosto a partir das fotos que você fez e mandar uma quantidade de fotos. Aqui até na imagem eu coloquei, mesmo na parte aberta, 16 fotos ou 8 fotos, e aí depende do preço. Tudo a partir de selfies, de fotos feitas em casa no smartphone. Qual é o apelo? O apelo é contra o fotógrafo, obviamente, a fotógrafa, e contra a experiência, contra levar o bebê, o recém-nascido, ali no estúdio. O argumento da empresa é o seguinte: é mais barato, é conveniente, você não precisa estressar o bebê nem a família, e você tem isso à disposição. O argumento da empresa é que os serviços dos fotógrafos são mais caros, das fotógrafas é mais caro, e que o deles é acessível, e muita gente, na pesquisa que eles indicaram, uma pesquisa deles, 80% das pessoas não tem o dinheiro para pagar
uma sessão newborn, se encaixando naquela ideia de que fotografia é luxo e quando é assim, é mais fácil fazer dessa forma. Aqui os exemplos disso, aqui é deles, tá? É a tela deles, o tipo de trabalho que eles estão entregando para os clientes aí. Obviamente, eles estão em expansão, estavam só em Londres, que é a base, e agora estão também em Nova York. Então, a nova proposta deles é bem assim, ó, eles até têm um antes e depois, as selfies que são mandadas e o resultado final. Isso aqui é um caso isolado. Onde que entra a IA? A IA serve para pegar a foto do bebê real, a partir do smartphone, do pai, da selfie, e jogar essa imagem real, como você faz no ChatGPT. Eu já fiz. Você vai no ChatGPT dá para fazer, dá para fazer em outros também. Você vai lá, coloca a foto do bebê e a foto de base de newborn ou a partir de uma outra imagem de newborn criada pela IA. Tem gente que age de forma antiética e que pega fotos famosas, de fotógrafas famosas de newborn, e simplesmente encaixa o rosto naquela foto da fotógrafa famosa. Isso é antiético e é também até ilegal, né? Mas no serviço aqui não, eles criam com base num cenário, um modelo deles, pelo que eles dizem. Quanto tempo para entregar? Leva menos de uma semana para receber as fotos. Qual que é o impacto para fotógrafo? Segundo a minha análise, olhando e trazendo, o ganho é na conveniência, na praticidade, na rapidez, no preço mais baixo, né, 59 libras, comparado com uma sessão newborn. A gente sabe que tem gente que cobra barato mesmo sessão newborn real, né, não é só na IA que é a questão. E tem uma variedade estética também, quer dizer, eles fazem as mais variadas cenas, coisa e tal. E eles têm uma garantia de 100% de satisfação. Ou eles devolvem o dinheiro. Então, como é que um fotógrafo, uma fotógrafa se posiciona? Eu levei isso para membros hoje. Mostrei num conteúdo especial que envolve várias questões. Aqui eu abordei de forma, e eu vou abordar aqui da mesma maneira em respeito aos membros. É valorizar o processo criativo, eu como fotógrafo, que não uso a IA e que trabalho de uma maneira 100% real. Valorizar o processo criativo, o lado emocional, da experiência de vir, da minha assinatura visual, oferecer produtos e pacotes especiais, temáticos, desse momento da família com o bebezinho ali, com a recém-nascida, o recém-nascido, né, num momento tão valioso e impactante para aquela família. Educar o público sobre o valor da experiência real, completa, ou seja, tem várias frentes aqui. O que não quer dizer que não tenha fotógrafos e fotógrafas aqui, e não fotógrafos também, é importante dizer, aqui e lá fora que estão vendendo esse serviço. Isso aqui não é um caso isolado. No Brasil já tem gente fazendo usando só o ChatGPT e sem nunca ter clicado nada na vida. É o que eu falo da bolha muito maior do que a fotografia, de gente que está faturando utilizando esse tipo de recurso. Tá? Não é só esse caso aqui, existem no Brasil e lá fora. Na Etsy, que é dona da Elo7 aqui no Brasil, nós temos, na Elo7, é importante dizer isso também, que a gente, a Elo7 foi comprada pela Etsy, e lá na Etsy, você tem uma série de empreendedores, sejam fotógrafos ou designers, oferecendo esse mesmo serviço com preços maiores e com outras propostas. E não estou falando de 10, estou falando de centenas hoje de serviços desse tipo. A competição entre as próprias IAs ou empreendedores que viram oportunidade. E como eu falei, tem fotógrafo fazendo também isso aqui e lá fora, e os não fotógrafos que viram uma oportunidade claramente nisso. Então, continuando aqui, e aí eu mostro isso no detalhe para membros, né? Virando membro, você tem acesso. Muito bem. Vamos aqui para o Instagram. Então, vamos para o Instagram. E é importante. Estou falando isso, fazendo isso como forma de dar uma resposta, porque eu vou lá comentar para as pessoas, coisa tá legal. Claro, vou fazer isso também, mas acho que é importante trazer uma visão mais completa. Aí aqui no meu Instagram, aí eu entro aqui, aliás, ó, a foto com 2 T's, foto é a plataforma que é patrocinadora aqui do canal, e aí com o Gabriel, né, que é embaixador. Então, aproveito aqui para fazer o jabá da foto, plataforma que não para de crescer, vai ter evento agora dia 28 de agosto em São José dos Campos, fez um evento fantástico no Rio de Janeiro, está vindo aí a foto 3.0, muitas novidades, muito bacana. Então, eu postei aqui, ó, no meu blog, no meu Instagram, desculpa,
essa matéria aqui, ó. Postei o carrossel e já tem um monte de comentários. Isso é super bacana. Então eu falei do que é, acabei do que eu já não preciso comentar aqui que eu falei, porque você já tem né, o que eu comentei. A Dani Nicolini, que aliás é membro da comunidade, né, então ela sabe do que o que eu mostrei ali, ela já tinha visto outras coisas também. Ela diz o seguinte: mas a essência do bem mais precioso, a IA não consegue registrar, porque o amor da família é único. Aí o Skylight Studio, que me acompanha, escreveu o seguinte: seria o mesmo que aquela tia encalhada usar a IA para fazer fotos de casamento. Ele tirando sarro ali dessa novidade. A Cris Coelho falando: a verdadeira história é para os fortes, ou seja, levar o bebê, fazer isso de forma real. A Carol Monarini, que saiu na lista das fotógrafas mais importantes, mais lembradas, que aparece na pesquisa de IA, e eu fiz essa matéria, a mais lida do ano, lista dos fotógrafos mais importantes da fotografia de família, ela comentou, fez vários comentários bem bacana. A Carol falou o seguinte: como fotógrafa especializada em newborn e alguém que acredita profundamente no valor das memórias reais, confesso que esse tipo de serviço me causa inquietação. Entendo a proposta de acessibilidade, reconheço que existem contextos delicados, mas ao colocar o rosto de um bebê em uma pose ou cenário que ele nunca viveu, o que temos ali são apenas imagens e não memórias, porque memória é o que se sente. Lembrando sempre que a memória é da família, não do bebê. E não memórias, porque memória é o que se sente. E é o toque ao ajeitar o bebê no colo, é o choro que acalma, o silêncio do estúdio, o suspiro dos pais, o instante que aconteceu de verdade. É saber que o bebê estava ali, que aquela pose foi feita com cuidado, que aquela fotografia guarda uma história vivida e não projetada por um algoritmo. No meu trabalho, eu deixei de fazer o que não fazia mais sentido. Não fantasio bebês no estúdio, porque quero que as famílias se lembrem dos filhos como eles são, e não como personagens de algo que nunca viveram. Isso é diferente de uma fantasia em casa, no universo da criança, onde ela escala sofás e se sente uma verdadeira heroína ou herói. Lá sim, há afeto, vivência e verdade. Com a IA, o risco que vejo é produzirmos imagens bonitas, mas vazias de significado. E para mim, fotografia sem vivência é só aparência. Mas é essencial que essas discussões aconteçam. E agradeço a você, Léo, por abrir esse espaço e trazer esses movimentos à tona. Só assim seguimos pensando, repensando e fortalecendo o que acreditamos ser o real valor da fotografia. Muito bacana. Comentário de todos aqui, super valioso. Aí a Lamar Andrade concordou com ela, difícil discordar. A inteligência artificial jamais, diz a Lamara, jamais irá substituir a experiência de um ensaio newborn real. Até porque de que adianta ter fotos que você sabe que são uma mentira. Concordo, mas em tudo aqui, inclusive no que eu publiquei, tudo tem os dois lados. Hoje, rede social é muito de uma vida inventada. Pausa dramática. Hoje, nas redes sociais, seja para mostrar família, bebê, criança, tudo, é tudo muito inventado também. Há que se pensar, vamos ser realistas em relação ao que a gente mostra também em termos de fotografia. Tem uma discussão muito maior aqui, mais importante, mas a gente já vai ver isso. A Débora Clix fala: conheço o Paris de cabo a rabo pelo YouTube, mas nunca pisei lá. Aí ela tirando sarro, enfim. A Cristiane Artuso, fotografia, diz que nunca vai ser substituída a fotografia newborn, pode dar outro nome, mas não é fotografia. Agora vamos tentar pensar pela ótica do cliente se isso faz sentido. Caprice Fotografia, chocada, realmente quem só vive, não dá para entender aqui o que ela falou, só que imagem vai gostar. Acho que é o momento de reinventarmos o ensaio newborn, pois a IA vai ser cada vez mais comum, principalmente para os mais jovens. Me pergunto como será daqui 10, 20 anos. As imagens não são tão perfeitas, mas logo serão. É um caso para ser pensado, realmente. Olha, eu vejo, tem fotografia newborn, de gente que está começando, que perde para essa IA aqui, que está oferecendo o serviço. Então, e concordo com você que está só começando, não tem nem 3 anos, há um ano e meio, nem se falava em IA para newborn, ela já chegou para gestante, formatura, casamento, entre outras coisas. Ela está chegando em várias áreas. Não acho que ela vai substituir a fotografia real, mas ela cria uma competição e cria uma camada de complexidade. Drica Rodrigues, fotografia, não é só lá fora. Outro dia encontrei uma pessoa no Threads oferecendo ensaio newborn sem a mamãe.
ter que sair de casa ou expor seu bebê a perigos desnecessários. Entrei para comentar não o serviço mentiroso, porque isso é colar o rosto de um indivíduo num corpo genérico, mas falar sobre a falta de verdade, quer dizer que a mãe está expondo o bebê ao perigo. Mas pela resposta, vi que não teria um debate inteligente e abandonei. Tem mercado para tudo. Se a cliente não acha importante a verdade na sua vida, é muito mais barato e cômodo usar a IA. Novos tempos. Mas quem preza a verdade, a experiência, vai continuar fazendo ensaio de verdade. Interessante a visão dela. A Emmeline Liston, fotografia nada no mundo, irá substituir sentimentos, momentos vividos e o amor das pessoas. Uma foto de IA pode ser perfeita, mas nunca será real e com alma. Aqui há ressalvas também, mas já vamos abordar isso. São imagens sem experiência de ter vivido o momento, para quem não se importa em não viver o momento e, com todo respeito, ter apenas o que mostrar nas redes sociais para terceiros, tudo bem. É o tipo você ter uma foto nas cataratas do Iguaçu, no Pão de Açúcar, ou em qualquer outro lugar, sem nunca ter ido. Essa foto é para você ou é para os outros? E aí ela voltando. Mas voltando ao ensaio, muita gente tem o desejo, mas realmente não tem condições financeiras para o ensaio. Não sei se o apelo financeiro é suficiente para acessar ou não esse serviço com o uso da IA, ignorando o fator experiência. Bem, cada um decide como quer guardar suas memórias ou produzi-las, mesmo que não tenham vivido aquilo. A IA ainda vai produzir muitas polêmicas e também dinheiro. E aí, o José Neto diz aqui, fotografia, acho que para isso dar certo, precisará primeiro haver uma mudança na cultura. Eu imagino a criança olhando para a foto no futuro e perguntando para a mãe, nossa mãe, você me levou mesmo nesse lugar? Estamos mesmo felizes aqui? Assim? E ela respondendo, não, isso tudo é fake. Tem gente, fotógrafos, que falam também da própria fotografia newborn real, José. Tem gente que fala, será que a bebê lá no futuro vai gostar de ver essas fotos newborn reais também? Tudo tem outro ponto de vista. A Michele Coutinho, aqui ela foi irônica, não se afobem, não é todo mundo que gosta de mentira. De verdade, isso é fato, mas também tem gente que vai buscar esse tipo de resultado. A Priscila Morim, fotos, a última aqui, é assustador, mas é uma realidade. No mundo ideal, eu concordo plenamente com a Carol Monarini, mas, ao mesmo tempo, penso que toda novidade assusta no começo, mas acabamos nos rendendo no futuro para não ficarmos para trás. É só lembrar da câmera analógica, com a chegada da câmera digital. Quem era acostumado com a câmera analógica nunca imaginou que a nova realidade seria algo que é revolucionário e quem não avançou ficou para trás. O negócio é a gente se reinventar também e aprender cada vez mais a usar essa tecnologia disponível a nosso favor e tentar ir contra ela do que tentar ir contra ela, porque já é uma realidade. Enfim, muito bacana. Então, aqui a gente tem o fato todo, e aí a minha resposta, que eu acho que é importante pontuar isso para colocar de uma forma aqui que, enfim, a gente consiga chegar num ponto de olhar para todos os lados. Eu acho que a parte do ponto cego é importante, e trazer isso, na minha visão, é fundamental. Então, acho que, em relação ao ponto cego, tá? O que acontece nas respostas aqui de todos, e eu entendo e concordo, mas vamos olhar para o lado de uma outra visão, tá? Uma visão de ponto cego mesmo. O que a gente não está observando que é importante? Quem respondeu, talvez, e quem vai ouvir aqui, pode estar defendendo a experiência como se o público soubesse, o consumidor final, o cliente, se ele soubesse ou valorizasse essa questão automaticamente da IA versus fotografia real. Só que essas pessoas comuns que estão contratando esse tipo de serviço aqui, lá fora, não sabem essa diferença. Elas não entendem o valor dessa experiência. As pessoas que responderam partem do pressuposto, fotógrafos partem do pressuposto, de que a experiência presencial, o toque, o cuidado no estúdio, são óbvios para o cliente final. Mas para quem nunca viveu essa experiência, ou tem limitações financeiras, como foi comentado, isso não é claro e nem tão palpável. Ponto cego. Vamos lá, alguns importantes. A narrativa da experiência não está sendo traduzida em valor percebido para quem não conhece o processo. Os fotógrafos e fotógrafos que comentaram falam da experiência como algo mágico, mas não transformam isso em algo visível, tangível.
ou comparável na mente de quem só quer uma foto bonita. Para aquele consumidor final, aquilo muitas vezes é sim uma foto, mesmo sendo com IA. Para ele é uma imagem. Da mesma forma que eles acham que é só ter uma câmera melhor, é só fazer uma fotinha, resolve no Photoshop. Eles não têm a visão que a gente tem da fotografia do nosso mercado. É uma bolha muito maior e muito mais sem saber dessas meandros, dessas miúcias do nosso mercado. Outro ponto segue importante, então, que é importante a gente olhar aqui. Ignorar que o cliente quer a imagem, mas não sabem que a experiência é o que vai dar alma a essa imagem. Ou seja, os fotógrafos e fotógrafos estão defendendo a experiência como um conceito abstrato, enquanto o cliente quer a imagem como um objeto concreto. A gente precisa fazer a conexão desses dois mundos. Mostrar que a experiência é o que faz aquela imagem ser especial para a vida toda, e não apenas mais uma foto bonita para postar. Cabe aos fotógrafos e fotógrafas, não só do newborn, mas de retrato, de produto, de comida, de pet, de casamento, do que quer que a IA vá avançar e vai avançar e já está avançando, defender esse valor e fazer essa conexão entre essas duas pontes. O insight estratégico que fica é de que quem conseguir transformar a experiência em um produto visível, com storytelling e comparativos, é que vai dominar a narrativa e neutralizar o argumento da IA barata e rápida. Então, eu acho que aqui cabe, e aí eu encerro aqui a minha resposta da melhor forma possível, porque, claro, eu vou lá responder e falar que eu fiz essa resposta aqui, vou trazer isso no conteúdo, mas é importante pontuar isso aqui no meu canal, tanto no YouTube quanto no Spotify, para quem ouve, do que está acontecendo de fato. Falta combinar com o consumidor final. Quando você entra numa plataforma dessas, de geradores de retrato, por exemplo, lá fora, a gente não está falando de 5.000 pessoas que fizeram, a gente está falando de milhões de pessoas que fizeram. Eu conheço pessoas super bem esclarecidas, super, num nível bacanérrimo, assim, nível social, que se interessam e se interessaram pela IA para a geração de retratos. Porque é conveniente, porque elas não querem passar pelo que elas dizem ser uma dor de ficar do outro lado da lente, ali posando para alguém ser dirigido. O tempo perdido, o deslocamento, para muitos, no tempo que a gente vive, no Brasil que a gente vive, que é uma correria, tem essa coisa do online, do digital, do descartável, da velocidade, e aí o fotógrafo e a fotógrafa tem dois caminhos. Um caminho é de compor, de utilizar a fotografia real, combinada com a IA, inclusive para essas simulações e para junções, e deixa que o especialista faz para você, inclusive se você quiser IA. Essa é uma ponta. A outra ponta é, eu sou contra a IA, e mesmo que você seja a favor e use, se posicionar como especialista, e por que a narrativa, o valor, é o que a gente falou dessa parte que ele não entende desse valor da experiência. Ele não entende o consumidor final, ele não sabe não dar valor da forma como a gente vê. É papel de educação, de defesa, de valorização, de demonstração, de tudo isso ao fotógrafo, à fotógrafa, seja qual for a área, e não vai ser diferente newborn. Aliás, newborn, que envolve segurança, que envolve não rapidez, é pelo contrário, cuidado extremo, momento da família, é uma celebração, aquela pequena joia que é aquele bebezinho, aquela bebezinha. É um rito para aquela família. Se tornou uma das coisas, um dos momentos, um ensaio dos mais valiosos, junto com o de gestante, junto com o parto, junto com formatura, aquele momento da colação, de pegar o canudo, de subir ali na igreja para os votos e casar na cerimônia. Esses momentos tão o parabéns para você, e o newborn é essa celebração. Só tem aqueles 15 dias, 20, poucos dias do bebê e vai fazer. E é um momento de extrema responsabilidade. Há um processo de valorização e cabe sim a quem atua nesse mercado de fazer esse trabalho. E é um trabalho árduo, mas necessário nessa nova fase que a gente está vivendo. Ok? Então, por isso que eu estou gravando esse conteúdo especial aqui. Não ia fazer, não ia gravar, né? Eu ia só responder lá, mas eu pensei, poxa,
Importante eu falar disso. Importante trazer aqui e abordar isso para quem me acompanha, que é uma coisa que não é exclusiva do newborn e que vai avançar em outras áreas cada vez mais. E em relação a comportamento, cultura que comentaram ali, já está mudando. Não quer dizer que as pessoas que valorizam a fotografia vão deixar de gostar. Mas o grupo de pessoas que começa a ser impactada por essas tecnologias e testar, na medida e na dimensão de comparação possível, no passado, a gente não estava acostumado a mexer com rede social, a gente não estava acostumado a fazer tudo com smartphone. E hoje temos essa cultura. É um processo. E ele vai acontecer com essa criação de imagens e misturando real e o irreal da IA, de forma que a gente nem pode imaginar dos impactos disso para o nosso mercado. E, de novo, entra o papel do fotógrafo e da fotógrafa. Da mesma forma que tem que se defender a impressão, tem que se defender o trabalho do fotógrafo profissional, da fotógrafa profissional em qualquer área, da importância desse papel, vai ser a mesma coisa para a IA. É mais uma camada e mais uma bandeira que fotógrafos e fotógrafos vão ter que levantar. Ok? Então é isso. Obrigado aí pela sua audiência. Espero que de alguma forma esse conteúdo seja interessante. Para membros, eu mostrei no detalhe uma visão completa, detalhada sobre essa ferramenta e como agir, seja para se beneficiar dessa. Existe uma oportunidade, sim, né? E tem gente se beneficiando, e muitos de forma silenciosa nem falam que estão fazendo esse serviço, mas fazem. E também como se defender se não for utilizar a IA. Está lá para membros da comunidade. Ok? É isso, obrigado e até a próxima.